Olá, eu assisti mais uma vez, pela segunda vez, o filme O Milagre da Cela 7 e dessa vez o Espírito Santo falou comigo de uma forma diferente. A primeira vez que eu assisti foi há alguns anos, logo quando lançou, quando estava naquele hype do Milagre da Cela 7, eu assisti até legendado, se eu não me engano foi pela Netflix, mas agora eu assisti pela Prime. E agora, com essa nova perspectiva, me veio algumas coisas. Bom, se você não assistiu o filme, e esse vídeo vai conter alguns spoilers, então, se você não gosta de spoiler, vai lá, assiste o filme, depois você volta aqui para comentar o que você achou, e também os insights que você teve do Espírito Santo. Eu gosto muito de assistir as coisas com uma perspectiva cristã e tentando pedir ao Senhor que me mostre algo da parte do Senhor, que tem o evangelho ali. Então, o filme, ele conta a história de um rapaz, o Memo, é o ator principal. O Memo e a sua filha Ova, é uma família de pai, a avó e a menininha, e ele possui uma deficiência intelectual que no filme não fica muito claro o que se trata. Não é dado o diagnóstico dele, até porque o filme ele foi ele foi retratado, né, num período mais antigo, então é ali na Turquia, então não dá precisamente ali qual era o diagnóstico. Infelizmente, nessa época, as pessoas todas eram colocadas, né, dentro de uma bolha e eram rotuladas daquela forma. E graças a Deus hoje a medicina consegue precisar mais qual as deficiências que as pessoas possuem. Lembrando que nós nunca devemos falar que uma pessoa é deficiente, ela possui uma deficiência, assim como nós que aparentemente somos perfeitos, mas nós possuímos algumas deficiências geradas por conta do pecado. Bom, fechando esse parênteses, então o filme retrata, fala da história do Memo. O Memo, ele é acusado de um crime, eu até coloquei aqui sem som para que você possa enxergar. Ele é acusado de um crime e ele é preso, ele é condenado. E quando ele é preso e as pessoas percebem ali que ele tem uma certa dificuldade, então fica difícil, até no primeiro momento, claro, as pessoas começam a julgá-lo por ele ter assassinado uma menina, ainda mais a menina, ela era filha de um general, imagina, para a época ainda, numa época que ainda era tida a pena de morte. Então ele leva essa acusação e as pessoas que conhecem ele não conseguem acreditar, por quê? Apesar dele possuir essa deficiência intelectual, ele era um pai muito amoroso, ele cuidava da filha, ele ajudava a avó. E tem até uma parte muito bonita que a Ova, que é a filha dele, ela pergunta para a avó, vó, o que meu pai tem? E a avó dela fala, olha, o seu pai é especial, ninguém tem um pai igual ao seu, porque o seu pai tem a mesma idade que você. E ali a Ova, ela aceita aquela palavra. E aquilo para ela é um privilégio, ela tem um pai que tem a mesma idade dela. Então, quando ele é acusado e ele chega ali na cela 7, ele é torturado, porque é um crime que ele cometeu, um crime terrível que ele não cometeu, que ele está sendo acusado. Só que com o passar do tempo, os presos veem que ele é muito inocente, ele é muito ingênuo, e então eles começam a perceber que tem alguma coisa errada, é difícil acreditar que ele cometeu aquele crime. E o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? A avó do Memo, que era mãe praticamente dele, que cuidava dele, e bisavó da Ova, a Ova, quando ele tem ali o primeiro contato, que ele está dentro do carro, ele grita para a filha, ele fala, olha, o gigante caolho viu. Então, na hora, a Ova, que é muito inteligente, ela entende. Então, ela vai atrás e ela acha um testemunha. E um soldado lá, que eu acredito que ele não queria servir, então ele diz para ela, fala, eu vi, não foi o seu pai, foi um acidente, a menina caiu, seu pai tentou avisar ela e foi um acidente. Então a Ova vai atrás e ela tenta ali mostrar que o pai dela não cometeu aquele crime. E é isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu queria estar fazendo a leitura aqui
Na carta aos Romanos, no capítulo 8, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não importa o que os soldados estavam falando, o que as pessoas estavam falando. A Ova acreditava no pai dela. E o Memo sabia que podia contar com a filha dele. Ele sabia que a filha dele sabia que ele não tinha feito aquilo. Então, não importa o que os outros pensam sobre nós, não importam as calúnias, as mentiras que as pessoas pensam sobre nós. Às vezes nós deixamos de fazer algo porque a gente está muito preocupado sobre o que as pessoas vão pensar. Só que às vezes a pessoa nem pensou nada e a gente deixa de fazer tantas coisas porque a gente está preocupado com a opinião dos outros. Então, para o Memo não importava o que os soldados estavam falando, o que os colegas de cela estavam falando. O que importava para ele era o que a Ova pensava sobre ele. E a Ova acreditava, ela sabia quem era o pai dela e que ele não tinha cometido aquele crime. E por mais que as pessoas, a avó, a própria professora chegou a duvidar que ela tinha visto aquela testemunha, ela ali, ela luta para provar a inocência do pai. Então, assim, da mesma maneira, é o nosso Deus. Não importa até o que a gente pensa sobre nós, o que importa é o que Deus pensa sobre nós. E o que Deus pensa sobre nós é que por mais que o pecado tenha nos afetado, ali em Gênesis, na queda de Adão, da queda do homem, por mais que tenha acontecido isso conosco, nós temos um Deus misericordioso que nos ama. Ele não olha para para nossas falhas. E tem um salmo, se eu não me engano, eu esqueci o número do salmo, mas a palavra de Deus diz que ele não nos trata como nós merecemos. Então não importa o que o mundo pensa sobre nós, não importa nem o que eu penso sobre mim. O que importa é sobre o que Deus pensa sobre mim. E já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não deseja mais andar pela carne, mas segundo o Espírito. Então, que essa palavra fique guardada no nosso coração, dessa lição desse filme, que não importava o que os outros falavam sobre o Memo, mas o que a filha dele achava sobre ele. Não importa o que os outros falam, o que o diabo nos acusa, o que os outros falam sobre nós. O que importa é o que Deus sabe sobre nós. E nós somos preciosos para Ele, tanto que Ele enviou o seu Filho. Ele tanto nos amou, Ele nos amou primeiro, que enviou o seu Filho para nos resgatar. Que toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do nosso Deus. Em nome de Jesus, fique com essa palavra.